Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, galera. Me chamo Leonardo, eu gosto muito de jogar xadrez nas horas vagas, é o meu hobby. E confesso que ultimamente não estou indo muito bem. E resolvi focar mais no xadrez, desenvolver mais as minhas habilidades, aprender coisas novas, dicas, estratégias, lances. E resolvi criar esse canal para compartilhar tudo isso com vocês, para vocês acompanharem a minha jornada e também poder crescer e se desenvolver assim como eu. Beleza? Então, esse primeiro vídeo é o ponto zero, né? O marco zero, eu acredito que não poderia ser diferente. Vou explicar como funciona o jogo do xadrez, galera. Então, para quem nunca jogou, tem interesse em aprender, entender como funciona, esse vídeo é para você, vai ser o ponto zero. Vou explicar tudo o que faz cada peça, os lances, as regras. E vou tentar ser o mais direto e didático possível, beleza? Então, esse é o tabuleiro do xadrez, galera. É exatamente assim. Sempre as peças brancas começam fazendo o primeiro lance, tá? Sempre é assim. Sempre as peças brancas começam fazendo o primeiro lance. Então agora eu vou explicar cada peça, como se movimentam, como joga, né? Para vocês poderem compreender melhor. Então vamos lá. Então galera, ó. O rei, esse é o rei. O rei anda para qualquer direção, só que uma casa por vez, tá? Então ele pode... Nesse caso aqui, ele pode andar em todas essas casas, só que um movimento por vez, tá? Vou colocar ele mais pro meio aqui para vocês entenderem, ó. Então, tá vendo? Então pode andar em todas essas casas aqui, ó. Pode ir para frente, para trás, pro lado, pro outro, nas diagonais. Porém, desde que seja uma casa só, tá? E o rei é a peça mais importante do jogo, galera. Se tomar o checkmate, no qual o rei é o alvo, o jogo acaba, beleza? Então vou explicar ao longo da videoaula aqui para vocês entenderem melhor. Então, bom, por hora é isso. Agora a dama. A dama, galera, é a peça mais forte do jogo. Por quê? Porque ela pode se movimentar em todas essas casas aqui, ó. Ela é igual o rei, né? Pode se movimentar para qualquer direção, porém, diferente do rei, ela pode andar mais casas de uma vez, né? Enquanto o rei, como a gente viu, anda uma casa só por vez. Nesse caso aqui, a dama pode andar todo o tabuleiro, tá? Não tem regra de ser uma casa ou duas casas por vez. Pode andar quantas casas for necessário e para qualquer direção, tá? Desde que ela acompanhe a casa que ela está. No caso aqui, ela está na casa preta, né? Nessa casa escurinha verde aqui. Então ela só pode ir nas casas verdes, nas diagonais, tá? Aí pode ir para frente também, para trás, ó. Mas é esse movimento aqui, beleza? O cavalo, galera, esse daqui é o cavalo, ó. O cavalo é a única peça que não anda pra frente assim, né? Ele não vai acompanhando desse jeito. O cavalo, ele anda em L, pra facilitar o entendimento, tá? Então é duas casas pra frente e uma pro lado. Ele anda assim, ó. Duas casas pra frente e uma pro lado, né? Então, funciona desse jeito aqui. Pode vir aqui ou pode vir aqui, ó. Beleza? Então... Desse jeito, é a única peça que consegue pular outras peças, né? Então, se nesse caso aqui tiver cheio de peças em volta, igual iniciamos aqui, ó, no tabuleiro, então nesse caso, que nem o rei, ele não consegue sair daqui, né? E nem a dama, porque tá vendo? Tá impedindo o movimento. No caso do cavalo, eu consigo jogar ele aqui, ó. Então, é a única peça que consegue pular outras peças. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o bispo. O bispo, galera, ele sempre anda nas diagonais, tá? Corta toda a diagonal aqui, pode ir pra frente, pra trás também. Então não tem segredo, tá? É a única peça que só anda em diagonal, beleza? É a única restrição, só pode andar em diagonal. Mas é esses movimentos aqui, ó. Bem simples, né? Agora a torre. A torre, ela anda na horizontal ou na vertical. É isso. Vou colocar ela mais no meio do tabuleiro aqui pra você poder entender. Então, nesse caso, ó, tá vendo? Ela pode andar em todas essas direções aqui. Não pode andar na diagonal, tá? Não anda na diagonal. Só horizontal e vertical. E agora, os peões. Os peões, galera, é bem interessante porque, assim, teoricamente, eles são as peças mais fracas do jogo. Mas eles têm alguns poderes especiais que eu vou explicar ao longo do vídeo. Então, no caso, galera, ó, o peão, ele só anda pra frente, tá? Começando por isso. Não pode voltar pra trás, tá? Não pode andar pra trás o peão. Não pode. Só pra frente. No primeiro lance, apenas no primeiro lance,
o peão pode andar 2 casas de uma vez. Só no primeiro lance. Se no primeiro lance eu andei uma casa, no próximo lance, se eu for usar o mesmo peão, só posso andar uma casa também. Tá? Então, desse jeito aqui, primeiro lance pode andar 2 casas e, por consequência, né? Então aqui no caso, ó, se eu andei 2 casas já, a próxima casa só posso andar uma vez, tá? Só no primeiro lance pode andar 2 casas, beleza? E agora o outro poder do peão, galera. Quando, ó, como a gente viu, né? O peão ele começa nessa casa aqui, tá? Nessa segunda fileira aqui. Então, quando ele consegue atravessar todo o tabuleiro e chegar nessa última fileira aqui, a gente fala que o peão ele pode ser promovido, né? O que significa isso? Então, ó, esse peão começou aqui, aí foi rolando o jogo, ele foi andando casa por casa até chegar nessa casa aqui. E agora ele cruzou o tabuleiro, né? Ele chegou até a outra extremidade. Então, quando eu coloco ele aqui, eu tenho a opção de transformar esse simples peão em uma peça mais forte. Então, posso transformar ele em dama, cavalo, torre ou bispo. Obviamente, é mais lógico, né, transformar na dama, porque a dama, como a gente viu, é a peça mais forte do jogo, né? Então, ela pode se movimentar em todas as direções aqui que ela está comandando, tá? Então, da mesma forma, o peão preto aqui, né, atravessou todo o tabuleiro. Agora é só ele... Deixa eu movimentar aqui minha peça. Agora é só transformar ele também. Beleza? Então, bem simples, é isso daí. Agora, um outro poder do peão chama En Passant. Vou explicar certinho como que o peão captura, né? Porque assim, o peão, galera, ele só pode andar pra frente, como eu mencionei. Só que para capturar a peça, ele captura na diagonal, tá? Ele não pode pular essa peça aqui, ó. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o peão não tem como ir pra frente, tá? Ele tá barrado por causa desse outro peão. Só que nesse caso, eu consigo capturar aqui na diagonal, tá? Então, é assim que o peão captura. Então, nesse outro exemplo, ó, no caso aqui, eu posso ir pra frente ou capturar essa dama deles. Obviamente, capturar a dama. Só que o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o outro poder do peão, que chama En Passant. O que seria esse En Passant? Quando o peão do adversário andou 2 casas de uma vez, como foi nesse caso, né? Ele estava aqui nessa fileira. E no primeiro lance, ele caminhou 2 casas, né? Já veio direto para cá, ó. Então, nesse caso, eu consigo capturar o peão jogando nessa casa vazia. Deu para entender? Então, o peão, ele começa nessa primeira fileira. Se no primeiro lance ele andou 2 casas de uma vez, e eu tenho um peão do lado dele, eu posso capturar esse peão que andou 2 casas de uma vez com esse lance na diagonal, como se tivesse um peão aqui, tá? Pouca gente sabe disso, tá, galera? Às vezes acha que é um bug do jogo, mas não é. Posso jogar ele aqui e o peão foi capturado. Então, um outro exemplo, né? Se eu quero cruzar para chegar aqui e promover o peão, qual que é o jeito mais fácil? Eu posso jogar esse daqui 2 casas ou esse daqui 2 casas. Só que, como eu disse, né? Se eu jogar esse daqui 2 casas para frente para chegar mais rápido lá, eu vou estar andando 2 casas de uma vez e vou ficar do lado de outro peão. Então esse peão preto ele consegue capturar fazendo um En Passant. Então, nesse caso, não é favorável mexer essa peça, seria melhor mexer essa. Beleza? Então é isso. Agora, galera, ó, eu vou explicar como faz a captura de cada uma dessas peças, tá? Então vou começar pela dama. Então nesse caso aqui, ó, a dama, ela captura movendo ela em direção a outra peça e é só eu soltar exatamente na posição que eu quero, ó. Capturei. Beleza? Então aqui agora vamos ver o que dá pra gente capturar, ó. Então agora seria com o cavalo, tá? Porque, ó, esse bispo, como eu disse, controla a diagonal, só que não tem nenhuma peça aqui pra eu capturar. No caso, o peão também não tem nenhuma peça nas diagonais, né? Não tem nenhuma, não consigo capturar. O único que tá mais favorável aqui é o cavalo. Então, o cavalo anda em L, né? Então, só vem e solta o cavalo em cima da dama para capturar. Agora, como eu já havia citado, né? Acabei dando um spoiler, o peão captura nas diagonais. E é a única peça que dá para capturar, né? Porque esse outro peão não consegue, esse aqui também não consegue ir para frente, tá? Só esse daqui consegue fazer a captura. Só jogar ele no lugar do cavalo que foi feita a captura. Agora esse outro lance, ó. A gente vê aqui que o bispo tá atacando essa torre. Eu poderia jogar esse
esse outro bispo na diagonal aqui, só que não tem nenhuma peça para capturar, né? O peão também não tem peça, a torre não consegue sair daqui, porque tá bloqueado. Então, sobra o quê? A torre. Então, essa outra torre, ó, como a gente viu, ela pode tanto na horizontal como na vertical. Então, eu posso capturar esse peão ou posso capturar esse bispo. Vocês sabem qual que é a melhor vantagem? Se eu jogar essa torre aqui e capturar esse peão, esse outro peão vai e captura minha torre aqui. Então, não seria vantajoso, né? Então, essa peça, esse bispo, está totalmente desprotegido. Eu posso capturá-lo e não tem outra peça para atacar essa torre minha aqui, tá? Então, simplesmente venho e jogo exatamente no lugar onde está o bispo, tá? Foi capturado. E agora, para fechar, com um rei, tá? Então, no caso aqui, ó, eu posso capturar esse peão com a dama ou esse peão com a dama, né? Só que se eu capturar aqui, esse peão vai e captura minha dama, eu saio perdendo. Se eu capturar esse outro aqui, a torre vai e captura aqui. Então, a única mais viável, né? A única oportunidade mais viável é capturar com o rei. Só jogar ele aqui. Beleza? Bem fácil, né? Então agora, galera, vou mostrar para vocês como dar cheque. Então, o cheque é quando você faz um ataque ao rei. Tá? E dando um leve spoiler aqui já, galera. O checkmate é o quê? É quando você dá um ataque ao rei e não tem para onde o rei fugir. Então, isso é o checkmate que encerra a partida. No caso do cheque, eu faço um ataque ao rei e o rei ainda consegue fugir. Consegue se proteger de alguma forma, tá? Então, nesse caso, ó, o bispo não tem como eu dar cheque aqui nesse rei. Eu não tenho a opção. Então, o mais fácil é jogar essa dama aqui, que automaticamente ela vai estar na reta do rei, dando cheque, tá? Então, só jogar ele aqui, tá fazendo um ataque direto e deu cheque. Agora, esse rei, ele pode fugir em algumas dessas diagonais aqui, ó. Em algum desses lados, né? Bom, esse outro exemplo, ó. Uma outra forma de dar cheque. Esse cavalo não tem condições de dar cheque no rei, né? Porque como a gente viu, ele anda em L. Então, os dois cavalos aqui, ó, não tem como dar cheque, né? Não tem a opção aqui. Ele não consegue atacar diretamente esse rei aqui, ó. Tá? Não consegue. A opção é jogar a torre aqui pro lado, que ela vai estar atacando aqui. Como a gente viu, né? Ela ataca nas horizontais e verticais. Então, só jogar aqui e deu cheque, ó. Então, o rei ele consegue fugir aqui de alguma forma, tá? E agora, um outro jeito aqui, galera, é para sair do cheque. Como que você sai do cheque? Tem duas opções. Ou você captura a peça que está atacando o rei, ou você foge com o rei, né? Ou você foge ou você ataca de alguma forma. Então, nesse caso, ó, a dama tá atacando o rei, tá dando cheque. Nesse caso, eu não tenho nenhuma opção de fazer a captura nessa dama, entendeu? Não tem a opção de fazer uma captura aqui nela. Então, nesse caso, o mais fácil é fugir. Então, a única casa disponível para eu fugir é do lado. Porque aqui a dama ataca aqui e ataca aqui, ó. Então, a única casa disponível é essa, tá? Então, só vem e fujo aqui. Agora, nesse outro exemplo, galera, a dama está atacando o rei. Eu posso também fugir, né? Posso jogar aqui pro lado que também dá certo. Ou, um jeito melhor ainda é capturar essa dama com essa torre. Tá? Então, só vem, solto aqui, ó. Tirei o rei do cheque. Agora esse outro exemplo, ó. A dama tá dando o cheque aqui no rei, só que ela tá bloqueando todas essas casas, ó. Então não tem como o meu rei fugir, né? Não tem como. A dama tá controlando tudo. Então o jeito mais fácil é jogar esse bispo aqui, que eu vou impedir o cheque, né? Se a dama capturar, eu capturo aqui. Beleza? Bem simples, né? Bom, então, galera, agora é o checkmate. Então, como eu já havia dito, o checkmate é quando você faz um ataque ao rei e não tem como o rei escapar, né? Não tem alguma peça para defender e não tem por onde o rei fugir, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para dar o checkmate, como que a gente faz? Joga a dama aqui. Colocando a dama aqui, ó, não tem por onde o rei fugir, concorda? Não tem como o rei ir para frente, ir na diagonal ou ir pro lado. Não tem como porque a dama tá atacando tudo aqui. Então, o checkmate é exatamente assim. Olha só esse outro exemplo. O rei está completamente isolado. Como a gente viu, apenas o cavalo consegue pular peças, né? Então, o rei não consegue sair daqui.
Então qual que é o jeito mais fácil de dar o checkmate? Jogando o cavalo aqui, ó. Porque o cavalo aqui ele vai atacar diretamente o rei, né? Então não tem como o rei fugir. Checkmate. Agora uma outra função do rei, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, é fazer o rock, né? O que seria o rock? É você colocar o rei em segurança. Então quando o rei ele fica no meio do tabuleiro assim, ó, ele é um alvo muito fácil de ataques, né? É muito fácil você fazer um ataque ao rei. Então, o rei ele fica seguro quando ele fica nas extremidades, nos cantos, né? Então, não tem como... Assim, dificulta, né, um ataque ao rei quando ele tá na extremidade. Então, como a gente viu, o rei ele só pode andar uma casa por vez. Só que, quando o rei ainda não se movimentou e as torres também não se movimentaram, é possível fazer o rock. O que é o rock? O rei, ele anda 2 casas de uma vez e troca de lugar com a torre. Olha só jogar o rei aqui, ó, anda 2 casas e a torre automaticamente passa pro lado. Então, dessa forma aqui, o rei fica muito mais protegido, né, de ataques. E eu já coloco a minha torre em jogo, né? Então tem o rock menor, que é pra direita, e o rock maior, que é pra esquerda. Então nesse caso aqui também é possível, tá? Então pra direita não tem como, porque tem esse bispo atrapalhando. Aí eu teria que tirar esse bispo pra fazer o rock pra cá. Mas o lado esquerdo aqui tá vazio, né? Tá livre. Então eu consigo andar 2 casas com o rei e trocar de lugar com a torre. Fica assim, ó. E quando o rei ele tá em xeque, que nem nesse caso aqui que tem esse bispo fazendo ataque, não tem como ele fazer o rock, tá? Eu tenho que defender ele primeiro pra depois ele fazer o rock. Então pra defender eu coloco ele aqui. Já bloqueia o caminho do bispo. Se o bispo capturar o peão, eu capturo o bispo aqui, né? Então, nesse caso, já é possível fazer o rock aqui do lado. E dessa mesma forma, agora pro outro lado, né? Esse bispo, ele não tá atacando o rei, mas tá atacando essa casa. O que impossibilita o rei de andar as 2 casas pro lado, né? Então, ele vai pra esquerda aqui, que tá muito mais fácil. E automaticamente a minha torre já fica com esse caminho livre aqui para fazer o ataque. Então, galera, é isso. Tentei ser o mais breve possível. Acabou ficando um pouquinho longo o vídeo ainda. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Então, se você quer saber mais vídeos, né, sobre xadrez, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo. E é isso, galera. Vamos para cima. Valeu!